Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia. Novo cadastro único. Principal sistema de acesso aos programas sociais do governo federal passa por uma reforma. A plataforma vai integrar dados de outros cadastros e reduzir tempo para repasse dos benefícios. Gabriela Noronha. O CadÚnico reúne hoje 90 milhões de pessoas de cerca de 40 milhões de famílias. Com uma ideia que tem acesso ao Bolsa Família, Auxílio Gás e benefício de prestação continuada, por exemplo. E eu volto já com mais informações. E vamos falar também de economia e infraestrutura. Conselho de Política Energética decide segurar percentual de biodiesel adicionado ao diesel em 14%. O objetivo é reduzir o impacto no preço dos alimentos. A indústria de defesa receberá investimentos na missão 6 da Nova Indústria Brasil. E nós vamos conversar ao vivo com a secretária adjunta de Produtos de Defesa, Juliana Larenas, sobre os impactos positivos da política industrial voltada para esse setor. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Uma chamada para os agricultores familiares. Eles já podem se inscrever para participar do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e participar também da modalidade compra com doação simultânea. Ao comprar dos pequenos agricultores, o governo incentiva a produção no campo e também fornece alimentos saudáveis a quem mais precisa. Ao participar do PAA Compra, com doação simultânea, a produção do agricultor familiar será paga pelo governo federal e distribuída para instituições que ofertam segurança alimentar e nutricional, como restaurantes populares e cozinhas solidárias. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a nova chamada do programa conta com investimento de R$500 milhões. Vale com transferência de renda e, do outro lado, complemento alimentar nesse desafio de alimentos saudáveis. O presidente da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, explicou que serão priorizados projetos de comunidades tradicionais e assentados de reforma agrária. Esse programa do governo federal, executado pela CONAB, tem a finalidade de garantir a agricultura familiar aos assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, pescadores, extrativistas, ribeirinhos, uma política muito importante. Garantir que o seu produto, a sua produção, será comercializado pelo governo federal. Esses alimentos, ele entra direto na rede socioassistencial. Além disso, serão incentivadas as propostas que tenham pelo menos 50% de participação feminina e de jovens rurais. Este é o caso de Michele Matos, que produz orgânicos no Distrito Federal. Ela comercializa parte dos alimentos que produz pelo PAA. Nós que estamos no campo, a gente trabalha para conseguir manter, tanto sustentar a nossa família, como garantir, que os nossos filhos, permaneçam aqui. As inscrições para a nova chamada do PAA vão até o dia 20 de março e podem ser feitas no site conab.gov.br. Reportagem Raquel Mariano. A inflação desacelerou em todas as faixas de renda em janeiro. Para as famílias de renda muito baixa, a queda nos preços foi mais acentuada. Nesse caso, a inflação passou de 0,48% em dezembro para menos 0,17% em janeiro. Em outras faixas de renda, o índice também ficou mais baixo ou estável. Apesar de o preço da comida ainda estar puxando a inflação para cima, a queda no índice geral foi possível por conta da energia elétrica mais barata. As tarifas de luz já apresentaram redução de mais de 14% esse ano. Os preços relacionados à habitação também ficaram mais baixos na maior parte das faixas de renda, com exceção da mais alta. Os números foram divulgados pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O cadastro único é porta de acesso da população de baixa renda a mais de 40 benefícios sociais. E o governo está anunciando um novo CadÚnico, mais moderno e que vai incluir com mais rapidez quem precisa dos programas, com menos risco de fraude. A repórter Gabriela Noronha acompanha esse lançamento e traz ao vivo para a gente os detalhes. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciana, Mariana, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a nova plataforma do Cadastro Único vai permitir integrar informações de diferentes bases de dados, como Receita Federal, dados previdenciários de saúde, e assim a checagem de informações passa a ser automática e mais rápida. O objetivo é permitir que processos que antes levavam meses sejam realizados em questão de dias, reduzindo o tempo de espera dos beneficiários, como explica o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Novo Cadastro Único, como a gente está chamando, ele vai permitir, em primeiro lugar, mais eficiência. É disso que nós estamos tratando. Nos objetivos, como é que a gente facilita a vida das pessoas? Olha, uma das principais mudanças é que a identificação dos beneficiários será feita pelo cadastro de pessoa física. Assim, o número de identificação social UNIS deixará de ser o código de identificação das pessoas cadastradas. Outra novidade do sistema é a possibilidade de acessar o formulário do Cadastro Único de maneira offline, sem internet, em dispositivos móveis como tablets ou celulares. No Cad Único estão aproximadamente 90 milhões de pessoas inscritas, que pertencem a mais de 40 milhões de famílias. Gente como a Sara Rocha, que já foi beneficiária do programa Bolsa Família e hoje estuda medicina. Já estou atendendo por meio da instituição e consigo atender a população que também faz parte, uma população com a qual, de certa forma, eu vejo a minha história. É muito bonito conseguir entregar um pouco de volta para o Cadastro Único. E olha, o novo sistema já começa a funcionar no mês de março. Mariana, Luciano. Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo. A nova Indústria Brasil, política industrial do governo federal, vai destinar cerca de 113 bilhões de reais para impulsionar o setor de defesa. Até 2026, o objetivo é alcançar 55% de domínio das tecnologias essenciais à defesa e à soberania em áreas como radares, satélites e foguetes. O setor de defesa também alcançou recorde de mais de 10 bilhões de reais nas exportações de produtos e serviços em 2024. E hoje nós recebemos ao vivo na Voz do Brasil a secretária adjunta de Produtos de Defesa, Juliana Ribeiro Larenas, para falar mais sobre esses números e onde a gente pode chegar. Boa noite, secretária. Boa noite a todos. Obrigado por nos receber aqui para falar um pouco da missão 6 da Nova Indústria Brasil. É uma política que busca melhorar o cotidiano das pessoas, estimular o desenvolvimento tecnológico e produtivo e ampliar a competitividade da indústria brasileira para, assim, gerar emprego e renda para a nação. Pois é, uma das metas é alcançar 55% de domínio, né, das tecnologias que são consideradas essenciais aí à defesa, à soberania. A gente está falando de radares, satélites, que tecnologias são essas? Bom, nós estamos acompanhando 36 projetos. Desses são 3 projetos que a gente tem prioritários, que é o hexafluoreto de urânio, que atende o projeto do submarino da Marinha. Temos o projeto de veículos hipersônicos e temos o projeto de radar, que é um sistema de vigilância das fronteiras brasileiras. Então, são projetos estruturantes que a gente está dando com prioridade. Perfeito. Esses projetos são as prioridades dentro dessa missão 6? Dentro da ótica de defesa, é os projetos prioritários definidos pelo Ministério da Defesa. Quais são as prioridades para a defesa nacional dentro dessa lógica? Nós estamos desenvolvendo projetos que dê autonomia à indústria nacional para atender os projetos estratégicos de defesa. Perfeito. E ainda sobre a missão 6, o que os recursos vão possibilitar para o país, secretária? Bom, os números de defesa já são muito fortes. Hoje nós geramos no setor de defesa 2.900.000 empregos. São mais de 5 mil empresas brasileiras participando do orçamento de investimentos. E então tem uma participação de 3,5% do PIB brasileiro. Então, a ideia com essa missão é permitir que as empresas ganhem competitividade e inovação e possam participar cada vez mais e atender às necessidades das Forças Armadas brasileiras.
E é uma área que a gente tem um potencial grande, né, secretária? Porque a gente já vem batendo recordes na exportação de produtos de defesa, né? Quando o governo assumiu, a gente tinha uma exportação anual de 600 milhões. Hoje estamos batendo... 2024 fechamos com 1 bilhão e 800. Tudo isso se deve a um trabalho do governo Lula em destravar alguns mecanismos. A nova política da indústria nacional também permitiu isso. Quais são esses fatores? É uma coordenação entre o Ministério da Defesa, MDIC e MCTI para investimentos em inovação tecnológica. É uma coordenação entre o Ministério da Defesa, CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, ABGF, BNDES, para facilitar o acesso ao crédito às exportações, ou seja, tínhamos um BNDES que há 11 anos não fazia uma operação de defesa, há 4 anos tinha um fundo de garantia de exportação quase inativo, e esses instrumentos voltaram a funcionar e, portanto, já está dando frutos. Em 2025, nossa perspectiva, inclusive, quando a gente compara o mês de janeiro desse ano com o mês de janeiro do ano passado, já teve um crescimento de 150%. Então, há uma perspectiva de que haja um crescimento forte, lógico que não vai ser de 150%, porque a gente não consegue manter isso, mas um crescimento considerável nas exportações brasileiras. Ressalto que as exportações brasileiras no setor de defesa são importantes porque uma indústria de defesa não se sustenta com as restrições orçamentárias que a gente tem hoje. Portanto, esse trabalho é feito pelo Ministério da Defesa para manter uma indústria dinâmica e manter os empregos nacionais. Perfeito. Com a evolução e a capilaridade do setor de defesa, como é que isso pode influenciar aí na geração de renda e geração de emprego no Brasil? Bom, eu vou destacar que a indústria de defesa ela está espalhada e distribuída por todo o país. Então, temos empresas de norte a sul do país, são Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, e para os diversos setores da economia. Então, essa capilaridade gera emprego e fortalece o desenvolvimento econômico em todo o território nacional. Agora, secretária, para a gente deixar essa história toda um pouco mais próxima do nosso ouvinte, né? A gente está falando de produtos de que tipo, né? A gente está falando de satélite, por exemplo. Como é que isso influencia na vida das pessoas? Então, vamos lá. A gente tem drones. Os drones fazem o monitoramento, preservam nossas florestas, porque faz a proteção nacional, mas também ele é utilizado na agricultura. Ele tem a dualidade. Temos aeronaves, cargueiros. Esses cargueiros fazem transporte. Muitas vezes, quando você vê o avião da FAB correndo para o Rio Grande do Sul, fazer a defesa, ajudar as inundações, o combate do incêndio. Então, os produtos são aeronaves, helicópteros, temos radares de monitoramento e vigilância das fronteiras, os drones, veículos blindados, muitas vezes de transporte de tropas ou de alimentos. Às vezes esses produtos que a gente fala muito chega na Amazônia, chega aos índios e Yanomamis, então são produtos que nos servem no dia a dia, só que muitas vezes não se identifica como produto de defesa. A gente não está falando aqui de produtos destinados à guerra necessariamente, né? Ou eles podem até ser pensados com essa finalidade, mas eles são úteis em outras esferas. E vamos dizer, nós, graças a Deus, vivemos em uma região pacífica, mas temos outros problemas que temos que enfrentar. E as nossas Forças Armadas sempre estão prontas para o emprego e ajuda às necessidades do povo brasileiro. Muito bem, nós conversamos com a secretária adjunta de Produtos de Defesa, Juliana Ribeiro Larenas. Obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil. Muito obrigada, gente. Em visita de Estado ao Brasil, o presidente Marcelo Rebelo, de Portugal, foi recebido na manhã de hoje pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. A delegação portuguesa cumpre a agenda com reuniões de trabalho e nesta terça-feira será realizada a Cimeira Brasil-Portugal, que vai reunir líderes dos dois países. As reuniões entre os presidentes dos dois países marcam uma série de compromissos que a delegação portuguesa tem no Brasil durante esta semana. Nesta quarta-feira, Lula e o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, vão liderar a 14ª edição Cimeira Brasil-Portugal,
Um encontro de alto nível reúne líderes dos dois países para discutir e fortalecer a cooperação bilateral em diversas áreas, como defesa, segurança e ciência. O encontro retribui a visita que Lula fez a Portugal em abril de 2023, na primeira viagem do presidente brasileiro à Europa neste terceiro mandato. A vinda do presidente e do primeiro-ministro português ao Brasil marca os 200 anos de relações diplomáticas entre as nações. Portugal também mantém fortes laços econômicos com o Brasil. As trocas comerciais entre os países no ano passado chegaram a 4 bilhões e 700 milhões de dólares. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil. E essa noite, os presidentes de Brasil e Portugal participam da entrega do Prêmio Camões de Literatura Portuguesa 2024 à poeta, professora, filósofa, romancista e contista mineira Adélia Prado. O prêmio foi instituído pelos governos dos dois países em 1988 para estreitar os laços culturais entre as nações que integram a comunidade dos países de língua portuguesa. O Conselho Nacional de Política Energética se reuniu hoje e tomou algumas decisões importantes. Uma delas foi a de adiar o aumento da proporção de biodiesel no diesel vendido no país. O editor Nazi Brum está aqui conosco e tem mais detalhes. Boa noite, Nazi. Explica pra gente essa e as outras decisões tomadas hoje. Olá, boa noite, Luciana, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, atualmente o diesel brasileiro tem 14% de biodiesel adicionado e havia previsão de um aumento dessa adição para 15% agora em março. No entanto, como um dos principais insumos para a produção de biodiesel é a soja, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, explicou que o governo decidiu adiar esse aumento para que não haja impacto no preço dos alimentos. Para a gente certificar que não está tendo nenhum impacto também no óleo de soja, no alimento, a gente simplesmente manteve até posterior da liberação. O nosso governo, volta a dizer, tem uma prioridade: preço de alimento na mesa dos brasileiros e brasileiras. E o ministro Alexandre Silveira destacou ainda que o governo está criando um grupo de trabalho para analisar formas de aumentar o uso de outras oleaginosas na produção do biodiesel, que não sejam utilizadas para o consumo humano. Assim, esse impacto no preço da comida vai ficar menor. Além disso, também estão sendo investigadas fraudes na mistura dos combustíveis. Nazi, o ministro também falou sobre a entrada do Brasil em alguns órgãos internacionais relacionados à política energética, né? Que órgãos são esses e como é que isso impacta a nossa vida? É isso mesmo, Luciano. O Brasil iniciou hoje o processo de adesão a 3 grandes organizações internacionais ligadas à produção de energia: a Agência Internacional de Energia, a Agência Internacional de Energia Renovável e a Carta de Cooperação dos Países Produtores de Petróleo. Esse último grupo é um fórum ligado à Organização dos Países Exportadores de Petróleo, chamada de OPEP+, que reúne os 13 maiores produtores de petróleo do mundo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que preside o Conselho Nacional de Política Energética, explicou que a entrada do Brasil nesse fórum ligado ao OPEP+, não implica em compromisso para o aumento da produção de petróleo. Mas, no entanto, ele destacou que esse ainda é um recurso importante, enquanto o processo de transição energética não for concluído, e que o Brasil não deve se envergonhar de ser um grande produtor mundial. Isso gera alguma obrigação vinculante ao Brasil? Não, literalmente não. Foi lida e relida na reunião do CNPE, que é apenas uma carta e um fórum de discussão de estratégias dos países produtores de petróleo. Nós temos que nos envergonhar, todos sabem a posição de ser produtor de petróleo? Claro que não. O Brasil precisa crescer, se desenvolver, gerar renda, gerar emprego, gerar oportunidade, gerar tributos adequados para poder aplicar em educação, aplicar em segurança, aplicar em saúde. E o petróleo ainda é uma fonte energética global. E olha, o ministro destacou ainda que o Brasil precisa fazer parte desses organismos internacionais para ampliar o diálogo com outros países e se manter entre os líderes na produção de energias renováveis. Luciano, Mariana. Obrigada, Nazi Brum, pelas informações ao vivo.
95% das exportações brasileiras passam pelos portos. Nesses locais, as mercadorias passam por um conjunto de atividades: embarque, desembarque, armazenagem e transporte. E toda essa movimentação portuária atingiu mais um recorde no ano passado, ultrapassando 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de cargas. O destaque ficou com os portos públicos nacionais, responsáveis por 474 milhões de toneladas movimentadas no ano passado, um crescimento de mais de 5%, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Ao todo, a movimentação portuária no Brasil alcançou 1 bilhão e 320 milhões de toneladas em 2024, um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior. Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAQ, comentou o recorde alcançado no setor. Quando a gente pensa, são 200 milhões de toneladas, aproximadamente, a mais do que no ano anterior. Dá quase 2 portos de Santos, se você pensar de movimentação a mais. O Porto de Santos, em São Paulo, foi o que teve maior movimentação, seguido pelos portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e Paranaguá, no Paraná. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ressaltou os esforços do governo federal na desburocratização dos processos, citando a implementação do programa Navegue Simples, que garante maior eficiência e transparência na tramitação de documentos, e enfatizou o papel estratégico da iniciativa privada no crescimento econômico. Foi o melhor ano da história do setor portuário brasileiro, batendo todos os recordes. A gente precisa cada vez mais simplificar, desburocratizar, criar cada vez mais segurança jurídica. A gente tem trabalhado para acelerar a carteira de investimentos nos nossos arrendamentos e nas nossas concessões. Em 4 anos, nós vamos fazer mais de 60 leilões, o que se revela investimentos de mais de 20 bilhões de reais. Em relação às mercadorias transportadas, os melhores desempenhos ficaram por conta do trigo, que teve um crescimento de quase 40%, seguido pelo gás de petróleo e combustíveis, óleos e produtos minerais. Como 95% das exportações brasileiras passam pelos portos, o crescimento de movimentação nos últimos 6 anos se reflete nos ganhos da balança comercial, que atingiu o segundo maior resultado da série histórica em 2024, com superávit de 74 bilhões e 500 milhões de dólares. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Luciana Colares de Holanda. Novas oportunidades para mulheres que querem exportar. Estão abertas as inscrições da 4ª edição do programa Elas Exportam, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Serão ofertadas 50 vagas de qualificação com o objetivo de impulsionar a participação feminina no comércio exterior. O programa conecta mulheres empreendedoras experientes a mulheres que estão iniciando sua jornada. Janaína Batista Silva, diretora do Departamento de Promoção de Exportações e Facilitação do Comércio, fala sobre a importância dessa troca. Então, o programa vem com esse objetivo de desenvolver competências técnicas e também competências socioemocionais nas participantes, ampliando a visão delas de oportunidades que se colocam no mercado internacional. E, para mim, o aspecto mais importante, a criação de redes de apoio entre essas empresárias para o compartilhamento de informações, de desafios e de oportunidades. A gente faz questão de exaltar o sucesso das mulheres que já são experientes nessa jornada e que estão atuando em setores não tradicionais, e a gente compartilha essas experiências para mostrar que os desafios existem, mas eles são superáveis e que os benefícios recompensam. O documento com todas as informações pode ser acessado em www.gov.br/MDIC. Você já ouviu falar no VCR, o vírus cincinal respiratório? Então, ele é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias em crianças menores de 2 anos. Para reduzir a mortalidade infantil associada ao vírus, o Ministério da Saúde vai incorporar 2 novas tecnologias ao SUS. Uma delas é um anticorpo indicado para proteger bebês prematuros e crianças de até 2 anos nascidas com comorbidades. Outras é uma vacina para gestantes. Estudos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde apontam que a vacina pode prevenir aproximadamente 28 mil internações por ano. A estratégia combinada vai proteger cerca de 2 milhões de bebês em seus primeiros meses de vida, que é uma idade mais vulnerável a complicações.
Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF manda CGU inspecionar o uso de 469 milhões de reais em emendas PIX, sem plano de trabalho cadastrado. CNJ aprova ato normativo que regulamenta o uso da inteligência artificial no judiciário. Ex-deputado Daniel Silveira vira réu por porte de celulares em estabelecimento prisional. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Controladoria Geral da União terá que fazer auditoria em emendas PIX, que somam quase 469 milhões de reais. O ministro Flávio Dino, relator de ações sobre as emendas parlamentares no Supremo Tribunal Federal, também determinou que o Tribunal de Contas levante dados de emendas de anos anteriores. Fernanda Porto. Diante das informações apresentadas pelo TCU, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira a intimação da Controladoria Geral da União para que, no prazo de 60 dias corridos, realize a auditoria na aplicação dos recursos liberados em 2024 aos beneficiários que não cadastraram os respectivos planos de trabalho na plataforma transfere.gov.br, conforme consta na nota técnica do Tribunal de Contas da União, que registrou o total de 644 planos não cadastrados, correspondentes a aproximadamente 469 milhões de reais. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta terça-feira a resolução que regulamenta o uso da inteligência artificial pelos tribunais. O objetivo é assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos que acessam o judiciário, promovendo a inovação tecnológica e a eficiência dos serviços judiciários de modo seguro. O texto traz orientações para o uso responsável da inteligência artificial nos tribunais. O documento prevê, por exemplo, que o usuário seja informado quando houver o uso dessas soluções tecnológicas em processos e decisões. Em Minas Gerais, idosa deve permanecer em abrigo após denúncia de maus tratos cometidos pelo filho dela. O STJ manteve a decisão da Justiça Estadual. Fátima Uchoa. O Tribunal Mineiro indeferiu liminar em habeas corpus impetrado pelo filho da idosa. No STJ, a terceira turma negou outro habeas corpus com base na súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não se pode examinar esse tipo de ação contra a decisão individual de relator que negou liminar na instância anterior sem julgar o mérito. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, um parecer técnico descreveu a situação de extrema vulnerabilidade da idosa, submetida a condições insalubres e ausência de cuidados essenciais com grave risco à integridade física e emocional. Com isso, a idosa continuará em abrigo. Terceira turma do TST decide que espólio pode pedir indenização em nome de vítima de Brumadinho. O espólio é o conjunto de bens que formam o patrimônio do morto, a ser partilhado no inventário entre os herdeiros. Larice de Paula. Após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em janeiro de 2019, o herdeiro de um dos empregados pediu indenização por danos morais e materiais. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso na terceira turma explicou que, quando reconhecido, o direito à indenização por danos morais e materiais faz parte do patrimônio do falecido e, por isso, pode ser transmitido aos herdeiros. Dessa forma, o processo retornou à Vara do Trabalho para que os pedidos sejam analisados. Justiça aceita a denúncia contra ex-deputado federal Daniel Silveira por porte de celulares em estabelecimento prisional. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira. De acordo com o Ministério Público Federal, Daniel Silveira ingressou com 2 aparelhos de uso pessoal na sala de Estado-Maior em que ficou custodiado e na repartição policial.
Os celulares foram apreendidos na mala do ex-parlamentar por agentes do setor de inteligência policial. O ex-deputado foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão por defender pautas antidemocráticas. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário vota nesta terça-feira projeto que libera dinheiro de obras paralisadas. STF mantém descriminalização do porte de maconha, enquanto o Senado debate proposta contrária. Proposta pode integrar procuradores municipais à carreira da advocacia pública. Boa noite. Após reunião com líderes partidários, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fechou acordo para a votação de propostas prioritárias ainda nesta semana. Já nesta quarta-feira, o plenário analisará 3 medidas provisórias que liberam créditos, entre eles para cobrir os prejuízos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Também está na pauta a proposta que pode destravar o pagamento de restos a pagar de obras atualmente paralisadas. A repórter Érica Christian traz os detalhes. Em reunião com os líderes partidários, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a votação do projeto de lei que vai liberar os chamados restos a pagar desde 2019. São recursos do orçamento represados por problemas na execução de uma obra ou projeto por estados e municípios. O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, explicou que essa liberação vai permitir a retomada de obras paralisadas. Tem obra de rodovia, tem obras de todas as naturezas que não foram e que estão paralisadas ou que vão paralisar ou que já foram concluídas e que não foram pagas porque não tem autorização orçamentária para poder pagar essas obras que iniciaram. Ainda na reunião, os líderes partidários pediram ao presidente do Senado uma solução para as emendas parlamentares, que tiveram um pagamento suspenso pelo Judiciário. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, argumentou que esse bloqueio está prejudicando todo o país. Eu acho que transparência é um requisito essencial, é um mandamento constitucional, todos nós defendemos. Agora, você não pode, um outro poder, interferir ao ponto de inviabilizar o funcionamento do país. Os senadores ainda deverão votar 3 medidas provisórias que liberaram recursos para o Rio Grande do Sul em função das enchentes e para o Amazonas em decorrência da seca. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, espera que temas como a complementação da regulamentação da reforma tributária e o projeto que limita os supersalários também sejam debatidos pelos senadores ao longo deste ano. Na avaliação dele, as pautas ambientais também devem ganhar destaque, impulsionadas pela Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em novembro no Pará. Outro tema que o parlamentar considera oportuno é a atualização da tabela do imposto de renda, que isenta de recolhimento de imposto quem ganha até R$5.000. Para veneziano, a proposta enfrentará resistência de alguns senadores, mas ele defende que o debate ocorra tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. E acho que é uma causa bastante justa, que é a de discutirmos a tabela do imposto de renda e fazermos mais justiça a muitos desses brasileiros que ganham até R$5.000. E o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, reuniu-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para solicitar urgência na votação do projeto que cria o Estatuto do Pantanal. A proposta estabelece diretrizes para a conservação e a recuperação do bioma pantaneiro. De autoria do próprio senador, o projeto já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente do Senado e aguarda análise da Câmara dos Deputados. Pantanal é um bioma patrimônio da humanidade, a maior área alagada do mundo e que, infelizmente, ele está abandonado à própria sorte, principalmente no meu estado do Mato Grosso, porque não tem legislação. O
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou nesta terça-feira o Senado Federal. A vinda ao Senado faz parte da visita de Estado do mandatário português ao Brasil. A reportagem é de Ivan Godoy. Marcelo Rebelo de Sousa destacou a importância do relacionamento entre os dois países em todos os setores, no momento em que o mundo enfrenta diversos desafios. O primeiro vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes, falou sobre as ligações históricas e atuais entre brasileiros e portugueses e do interesse do país em reforçar ainda mais essa colaboração no futuro. Ao terminar o encontro, o segundo vice-presidente do Senado, Humberto Costa, ressaltou a importância da visita do presidente de Portugal, dizendo que o mandatário tem sido um grande incentivador das relações políticas, econômicas, sociais e culturais luso-brasileiras. Tem procurado, nessa sua função de chefe de Estado, estreitar cada vez mais as relações entre os dois países, fazendo, como ele disse, cotejando o passado, comum, o presente hoje de uma convivência extremamente harmônica e um futuro onde os dois países têm um grande papel a desempenhar no contexto da humanidade. O veto do governo federal sobre a proposta que previa pensão vitalícia para as vítimas do Zika vírus continua repercutindo entre os senadores. O Congresso Nacional aprovou parcela única de R$50 mil e pensão mensal no valor de R$ 7.786 para as vítimas. No entanto, foi editada uma medida provisória que cria um auxílio financeiro de R$60 mil pagos uma única vez para crianças de até 10 anos com deficiência causada pelo vírus. A senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, espera que os parlamentares derrubem o veto que, segundo ela, dificulta a assistência adequada para as famílias afetadas. Quem defende a proposta argumenta que a medida não causaria grandes impactos no orçamento. De acordo com a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o benefício vitalício seria concedido para 1.587 crianças. A vida desses pais não é fácil. Eles merecem a pensão. E eu só queria lembrar uma coisa, são apenas 1.587 crianças vivas. E a pensão é até o dia que elas vivem. Depois que elas morrem, as famílias perdem a pensão. E detalhes, elas têm uma expectativa de vida só de 15 a 20 anos. O Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão de descriminalizar o porte de maconha para o uso pessoal. Mas enquanto parte dos senadores apoia a medida, outros acreditam que ela invade as competências do Legislativo. A reportagem é de Marcela Cunha. Por unanimidade, os ministros do Supremo mantiveram a decisão que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantia de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. No sentido contrário, o Senado aprovou uma proposta que torna crime a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas ilícitas, mesmo que para consumo próprio. De autoria do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, o texto aguarda a decisão da Câmara dos Deputados. Não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica, que é própria da Anvisa, e invadindo a competência legislativa, que é própria do Congresso Nacional. Já o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, acredita que dependentes químicos precisam de atendimento médico e não ser tratados como criminosos. Agora nós estamos dizendo que ele, além de dependente, além de doente, ele é um criminoso. Isso é razoável? Eu entendo que não, eu sou psiquiatra. O porte de maconha para consumo próprio segue sendo uma conduta ilegal, o que significa que o uso em espaços públicos continua proibido. Para distinguir consumidores de traficantes, o STF estabeleceu sanções alternativas, como advertências sobre os impactos do uso de entorpecentes e participação obrigatória em programas educativos. E o Senado pode votar uma proposta que inclui a função de procurador municipal na estrutura de carreira da advocacia pública. Já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a PEC prevê algumas abordagens para a contratação de advogados e escritórios de advocacia.
Os detalhes com Bruno Lourenço. Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda à Constituição inclui na chamada advocacia pública os procuradores dos municípios. O ingresso nas procuradorias municipais se daria por concurso público, assim como já acontece com a carreira nos estados e Distrito Federal. O relator, o Everton, senador do PDT do Maranhão, ressaltou que a medida valerá apenas para as prefeituras. Fica o registro de que a criação das procuradorias municipais não impedirá que as câmaras de vereadores continuem a contar com seu próprio corpo de procuradores legislativos. A PEC admite ainda que cidades com menos de 60 mil habitantes sejam representadas por advogados ou escritórios de advocacia e não impede que prefeituras maiores contratem esses serviços em casos excepcionais que requeiram especialização. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Proposta obriga municípios a identificarem e reavaliarem zonas de risco. Câmara analisa aproveitamento de eletrônicos da administração pública. Bancada de oposição e base aliada divergem sobre a atuação do governo. Boa noite. Jorge Sola, do PT da Bahia, enaltece os avanços sociais e econômicos do governo, destacando a queda do desemprego, a redução da pobreza e a ampliação de programas como o Bolsa Família. As ações, segundo ele, melhoram a qualidade de vida da população. O parlamentar menciona ainda o fortalecimento de políticas públicas na educação e na saúde. Jorge Sola cita o aumento de matrículas na escola em tempo integral e a ampliação do acesso a medicamentos gratuitos no programa Farmácia Popular. Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, exalta a pesquisa que coloca o ex-presidente Bolsonaro na frente de Lula em um eventual segundo turno nas eleições de 2026. Na visão dele, a tentativa de encobrir falhas e irregularidades fragiliza o atual governo perante a opinião pública. Segundo Giovanni Cherini, a gestão econômica já causou prejuízos na Petrobras, usina de Itaipu e Correios. Ele também alega que o IBGE manipula os dados do Brasil para mascarar a situação econômica do país. Gustavo Gayer, do PL de Goiás, afirma que o governo enfrenta um cenário de rejeição crescente e perda de apoio político. Na visão do parlamentar, o declínio da atual gestão é resultado de decisões impopulares e da falta de resposta a problemas na economia e na segurança pública. Na opinião de Gustavo Gayer, a insatisfação popular pode ser observada como uma boa providência, já que distancia a possibilidade de uma reeleição do atual presidente. Ele acredita que a impaciência da população pode colocar em risco a continuidade do governo. O povo brasileiro já está dizendo chega. A esquerda, a imprensa vai se assustar com o povo indo para as ruas para pedir de uma vez por todas o fim do lulopetismo no nosso país, que é o maior câncer que assolou gerações dessa nação. O que mudou nesses últimos 2 meses? O declínio desse governo, o desespero dos nossos colegas ali do PT e da esquerda, só tem uma explicação: a interferência divina no nosso país. Por isso eu estou esperançoso, eu acredito que esse ano a gente resgata essa nação. Tadeu Venere, do PT do Paraná, acredita que o projeto sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil deve englobar a taxação de rendas acima de R$50 mil. Para o deputado, as duas ações precisam caminhar juntas para garantir equilíbrio fiscal. Além disso, Tadeu Venere avalia que a população é contra mudanças no sistema de governo e no prazo de inelegibilidade para condenados na lei da ficha limpa. Ele também acredita que a população se opõe a qualquer tipo de anistia aos envolvidos em tentativas de golpe de Estado. Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, ressalta a pesquisa que mostra a queda na popularidade da atual gestão. O legislador afirma que o levantamento é reflexo do descontentamento da população e sugere que a administração federal perdeu apoio até de setores que antes a defendiam. Maurício Marcon alega que a população sofre também com a alta no preço dos alimentos e com a crise na saúde. Ele aponta o aumento da fila do SUS em 26% e o agravamento da epidemia de dengue como exemplos de falhas do governo. Para o congressista, a atual gestão deveria renunciar. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, acusa o governo de adotar medidas populistas em resposta ao declínio de sua popularidade. Segundo o deputado, as ações não são suficientes para resolver os atuais problemas enfrentados
praticados pela população. Coronel Assis acredita que o governo deveria focar em ações mais eficazes, como o combate à corrupção e o controle da inflação. Em vez disso, segundo ele, o governo opta por soluções superficiais que não atendem às reais necessidades da população. Paulão, do PT de Alagoas, defende o governo, celebrando a ampliação do programa Farmácia Popular. O deputado considera a medida essencial para melhorar a saúde pública brasileira, lembrando que em 2024, mais de 24 milhões de pessoas foram beneficiadas. Além disso, Paulão atribui as dificuldades econômicas do país a fatores internacionais, como a alta do dólar e problemas na exportação de commodities, que, segundo ele, afetou a balança comercial brasileira. Economia. Luiz Couto, do PT da Paraíba, acredita que a aprovação do novo arcabouço fiscal é um passo importante para garantir o crescimento sustentável do país. Ele também enfatiza a importância do diálogo entre o governo e o mercado financeiro para ampliar essa possibilidade. O deputado lembra que a economia cresceu mais de 3% em 2024 e que o desemprego atingiu o menor nível em anos. Para Luiz Couto, os resultados positivos do governo precisam ser reconhecidos, apesar de todas as dificuldades. De acordo com o delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, a alta nos preços dos combustíveis se deve a fatores na composição dos preços, como tributos, logística e custos operacionais. O parlamentar entende que culpar os donos de postos é injusto e desvia a responsabilidade do governo sobre a crise econômica. Segundo dados citados por delegado Marcelo Freitas, o setor de combustíveis emprega cerca de 900 mil trabalhadores em 42 mil postos espalhados pelo país. Na visão dele, o governo deveria valorizar e proteger os empreendedores que geram emprego e renda aos brasileiros. Justiça. Delegado Paulo Belinski, do PL de São Paulo, critica o repasse de emendas parlamentares para uma ONG ligada à deputada Érica Hilton, questionando a legalidade e a moralidade da ação. Para ele, a prática configura desvio de dinheiro e deve ser investigada. O parlamentar afirma que o uso de dinheiro público para beneficiar entidades relacionadas a políticos representa um escândalo. Delegado Paulo Belinski cobra providências do Tribunal de Contas, da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal para apurar possíveis irregularidades. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, antecipa que Jair Bolsonaro será denunciado pela Procuradoria-Geral da República e poderá enfrentar até 29 anos de prisão. O deputado avalia que o ex-presidente e seus aliados tentaram abolir o Estado Democrático de Direito, com ataques ao processo democrático. Rogério Correia também rejeita qualquer anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. O parlamentar diz que o Carnaval será uma grande celebração da democracia com manifestações populares contra o governo anterior. Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, reafirma sua posição contrária à anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O parlamentar entende que a extrema-direita manipulou a opinião pública por meio de uma estratégia deliberada para enganar a sociedade. Pastor Henrique Vieira sustenta que o pedido de anistia não tem base humanitária, uma vez que a extrema-direita rejeita todas as pautas que envolvem direitos humanos. O parlamentar acredita que os atos tiveram um objetivo claro de interromper um governo eleito. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, é contra projeto que prevê anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado critica parlamentares que cobram punição para criminosos, mas, ao mesmo tempo, pedem clemência para quem atacou as instituições do país. Marcon afirma que ser contra a anistia é uma posição coerente com a defesa do Estado Democrático de Direito. Ele reforça que não há justificativa para perdoar quem atacou a Constituição e insiste que a justiça deve seguir seu curso sem interferências. Segurança Pública. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, defende o fim das saídas temporárias para líderes de facções criminosas. Ao afirmar que o benefício só existe no Brasil, ele propõe enrijecer a lei, possibilitando o direito apenas àqueles que já cumpriram 2/3 da pena. Luiz Lima cita casos de presos reincidentes e de tentativas de invasões a delegacias para a libertação de criminosos para tecer críticas ao governo. Em seu entendimento, as saídas temporárias favorecem o crime e as autoridades são coniventes com ele.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, acusa o governo de conivência com a criminalidade. Ele alega que, pela falta de um plano eficaz do Executivo para a segurança pública, a violência atingiu níveis inéditos, com aumento de feminicídios, assassinatos e roubos. Alfredo Gaspar repudia o Plano Pena Justa lançado pelos poderes judiciário e executivo para combater a superlotação e fortalecer a reintegração de detentos. Na visão do parlamentar, o plano vai facilitar a soltura de criminosos enquanto tira das vítimas o direito à justiça. A Câmara analisa a proposta que amplia a legislação de combate à violência política contra a mulher. Mais detalhes com Maria Neves. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa projeto que amplia a proteção de mulheres contra a violência política. Atualmente, a lei considera a violência política contra a mulher toda ação ou omissão que tenha a finalidade de impedir ou restringir os direitos políticos das mulheres. O projeto do deputado Marreca Filho, do PRD do Maranhão, determina que também será considerada violência política conduta ou omissão que envolvam violência física, sexual, psicológica, moral, econômica ou simbólica que busquem impedir ou dificultar o exercício dos direitos políticos das mulheres. Na opinião da relatora do texto na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Ana Pimentel, do PT Mineiro, garantir a participação política das mulheres é fundamental para assegurar também outros direitos sociais. A abertura de canais de participação na esfera política é de singular relevância para a defesa dos direitos da mulher. Trata-se de uma esfera de atuação de que as mulheres foram historicamente excluídas, logo de uma esfera mais a ocupar como tantas outras. No entanto, há nela uma peculiaridade que a torna especial. É que se joga na esfera política o sucesso ou insucesso de boa parte das disputas referentes a outras áreas da convivência social. Afinal, o ordenamento normativo que organiza o conjunto das relações sociais é decidido politicamente. De acordo com a proposta aprovada, a União, os estados e os municípios, assim como os partidos políticos, deverão criar regras específicas para combater e punir a violência política contra as mulheres. Caso a violência seja divulgada por meio da internet ou aplicativos de mensagens, a pena será aplicada em dobro. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto seguirá para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, questiona a efetividade das leis de proteção às mulheres, argumentando que elas não têm alcançado o impacto desejado. Ele cita como exemplo os dados que revelam o aumento dos feminicídios em diversas regiões do país. O deputado enfatiza a necessidade de promover a igualdade e o respeito entre homens e mulheres. Dr. Luiz Ovando cobra mais ação das autoridades encarregadas de garantir a segurança das mulheres no Brasil. Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, cobra a aplicação das leis de proteção às mulheres e critica a falha do sistema em prevenir crimes de feminicídio. Ele também ressalta a destinação de recursos para a construção da primeira delegacia da mulher em Dourados. Além disso, o parlamentar conta que colaborou na criação da Casa da Mulher Brasileira no município. No entanto, Geraldo Rezende lamenta a demora na execução do projeto, que, segundo ele, apesar de já ter os recursos empenhados, ainda não avançou. Ciência e tecnologia. Câmara analisa a proposta que trata de reaproveitamento de equipamentos eletrônicos usados na administração pública. A reportagem é de Paula Moraes, que traz mais informações sobre essa matéria. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai analisar uma proposta que determina que os órgãos e entidades da administração pública federal realizem um diagnóstico de uso e previsão de descarte dos equipamentos eletrônicos utilizados. Essa previsão é inserida na lei que cria a Política Nacional de Desfazimento e Recondicionamento de Equipamentos Eletroeletrônicos. A lei estabelece que os órgãos e entidades da administração pública federal informarão ao Poder Executivo a existência de microcomputadores de mesa, monitores de vídeo, impressoras e outros equipamentos de informática classificados como ociosos, recuperáveis,
antieconômicos ou irrecuperáveis disponíveis para reaproveitamento. A proposta já foi aprovada na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde foi relatada pelo deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal. O processo de apropriação dos avanços proporcionados pela inovação tecnológica, se por um lado a demanda continua com a modernização do parque instalado de computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos. Pelo outro, oportuniza o risco de danos ao meio ambiente decorrente do descarte inapropriado desses equipamentos na natureza. A proposta que determina que os órgãos e entidades da Administração Pública Federal realizem um diagnóstico de uso e previsão de descarte dos equipamentos eletrônicos utilizados, se aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, poderá seguir para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Cultura. Lídice da Mata, do PSB, celebra a criação da Bahia Filmes, empresa pública lançada pelo governo estadual para fomentar o cinema baiano. Ela destaca que a iniciativa fortalece a cultura local, valorizando cineastas, atores e diretores. Lídice da Mata também ressalta a importância do incentivo à produção cinematográfica e audiovisual para a geração de empregos e para a ampliação da representatividade cultural do Estado. Eleições. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, propõe que a partir de 2030 todas as eleições sejam realizadas simultaneamente, com mandatos de 5 anos sem reeleição. Ele argumenta que essa medida reduziria gastos e fortaleceria a democracia brasileira. O deputado argumenta que a realização de eleições a cada 2 anos gera altos custos e instabilidade política. Charles Fernandes acredita que o financiamento público das campanhas torna ainda mais urgente essa mudança para melhorar a gestão dos recursos. Hildo Rocha, do MDB, denuncia haver uma tentativa infundada de destituição da presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Iracema Vale. O deputado afirma que a oposição tem judicializado critérios existentes naquela casa desde 91. De acordo com Hildo Rocha, o objetivo da oposição é afastar a primeira mulher eleita para presidir a Casa Legislativa maranhense, fazendo uso político do STF para tanto. Ele espera que o Supremo não se envolva em disputas regionais. Meio Ambiente. A Comissão de Meio Ambiente aprova projeto que obriga municípios a identificarem e reavaliarem zonas de risco de desastres naturais. Vamos saber mais com o repórter Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou o projeto que obriga municípios a identificarem e reavaliarem a cada 5 anos zonas de risco de desastres naturais com auxílio de órgãos estaduais e federais de meio ambiente e defesa civil. O texto estabelece ainda a necessidade de realocar moradores de áreas de alto risco para locais seguros. São consideradas zonas de risco aquelas com possibilidade de deslizamento e de alagamento. O projeto aprovado também prevê a criação de um cadastro nacional de zonas de risco acessível aos órgãos de planejamento urbano e à população, com a localização das zonas de risco, a classificação do risco e as medidas adotadas pelo município para diminuí-lo. A comissão aprovou a versão do texto feita pelo relator, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que compatibilizou a proposta com o Estatuto da Cidade, uma lei de 2001. Que já contempla a necessidade de planejamento urbano, incluindo medidas de prevenção de desastres. O projeto apresenta avanços ao incluir a obrigatoriedade de revisões periódicas, assegurando que a prevenção de desastres se integre ao planejamento urbano de forma contínua e estratégica. É fundamental criar um cadastro nacional de zonas de risco, acessível tanto aos gestores quanto à população, com informações detalhadas sobre localização, classificação de risco e medidas adotadas para a mitigação. A proposta reforça a importância de uma gestão territorial proativa e coordenada, essencial para reduzir os impactos dos desastres naturais, proteger vidas humanas e promover a sustentabilidade ambiental. O texto prevê multa para os municípios que descumprirem a norma, mas não especifica o valor. Os recursos para efetivar as medidas seriam provenientes de dotações orçamentárias
orçamentárias próprias dos municípios, de fundos estaduais e federais de meio ambiente, defesa civil ou de contribuições de programas internacionais de apoio à gestão ambiental e urbana. O projeto é do deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, e ainda vai ser analisado pelas comissões de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. A proposta não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Saúde. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, apresentou projeto para que hospitais e clínicas mantidos pelas polícias militares e corpos de bombeiros possam receber recursos diretamente do Fundo Nacional de Saúde, seguindo o modelo aplicado aos hospitais universitários. De acordo com Gilson Daniel, os hospitais militares necessitam de mais autonomia e estabilidade financeira para oferecer exames e cirurgias complexas, evitando que os agentes de segurança precisem recorrer a outras unidades públicas de saúde. Votação. A primeira proposta aprovada pelos deputados em plenário na sessão de hoje dispensa os advogados de pagarem antecipadamente as custas processuais em ação de cobrança ou na execução de honorários advocatícios. Também foi aprovado o projeto que impede a penhora de bens indispensáveis às pessoas com deficiência, como o veículo próprio usado como meio de transporte. A vedação se estende ainda a equipamentos e outros bens essenciais para assegurar a dignidade da pessoa. Outro tema em debate pelos deputados prorroga por 6 meses o prazo para que empresas optantes do Simples Nacional paguem tributos em caso de decretação de calamidade pública abrangendo o município onde está sediada. Estes e outros projetos em discussão no plenário da Câmara serão detalhados nas próximas edições do jornal Câmara dos Deputados, dentro da Voz do Brasil. Esta edição termina aqui com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Até mais. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.